sou da sua aula. Gente, boa noite. Duas questões da intervenção. Uma primeira, fala um pouco disso que o Sérgio falou, né? Eu sou bisneto do Castelo Branco. Na verdade, ele era primo do meu bisavô. E é uma divisão que existia na sociedade, uma situação revolucionária, que se traduz também nas famílias. Nenhum membro da minha família que nasceu depois de 64 tem o nome do Castelo Branco, por exemplo. Eu sou o último da família que tem o nome do Castelo Branco, a pedido da minha avó, porque a família ia acabar. Mas não tenho um único primo com o sobrenome do Castelo Branco. Todos os primos do meu pai, nenhum deles tem o sobrenome do Castelo Branco. Ninguém. Então a família tem situações engraçadas. O cara se chamar, por exemplo, José Wilson Castelo Branco Salles, e o filho dele ser José Wilson Salles Júnior. Você imagina a crise familiar que isso não gera. As reuniões de família, como é que isso não era debatido? Porque a percepção que a família tinha era a seguinte: essa merda um dia vai acabar, e ninguém sabe como vai acabar, e pode ser que persiga a família dos militares. Então, tinha esse elemento de defesa, mas tinha também um outro elemento: havia uma oposição à ditadura militar dentro da família. Então, o próprio Castelo Branco ordenou a prisão de primos. A madrinha dele foi a Brasília conversar com ele para conseguir libertar um primo dele. Ele disse: não liberto, mas está aqui o dossiê que eu tenho contra ele, ele está preso em tal lugar. Você veja, nem isso os presos tinham direito. Nem o reconhecimento de que estavam presos, é isso quando ele colocou, né? A polícia negar a prisão de ativistas, negar informações de onde está preso, quem é o responsável, quais são os documentos que tem sobre isso. E o que o Castelo Branco fez para a madrinha dele foi: ó, está aqui o dossiê do cara, ele está nesse lugar, ele pode ter acesso a um advogado. Quer dizer, uma coisa mínima, elementar, numa democracia liberal burguesa, mas que num momento de acirramento, de luta de classe mais intenso, é complicado. E a outra coisa relacionada com isso, que o Américo estava colocando: a lei da anistia no Brasil, ela é única na América Latina, né? Porque ela anistiou todo mundo. E ela desconsidera que utilizar métodos de luta radicalizados e violentos contra a ditadura militar não é a mesma coisa que usar métodos radicalizados e violentos para defender a ditadura militar. Uma coisa é o direito de resistência que a classe trabalhadora tinha contra a ditadura, e aí assaltava banco, e aí fazia justiciamentos, entende? E outra coisa completamente distinta é a pessoa ficar absolutamente refém de um Estado absolutamente militarizado e que praticava um terror institucional, uma violência institucional contra a classe trabalhadora. Então não é a mesma coisa a atividade violenta de um torturador e a atividade violenta de quem pegou em armas contra a ditadura. Que dirá comparar a mesma coisa àqueles que nem sequer pegaram em armas, mas que estavam engajados em organizar sindicatos, oposições, greves, manifestações de rua. Não é a mesma coisa. Uma coisa é o direito de resistência, e esse merece a reparação, merece... Nós temos o direito à história, nós temos o direito à memória, o direito a saber a verdade, o que aconteceu com o país. E uma outra coisa completamente distinta é anistiar torturadores, o que é um absurdo mais completo, né? Na verdade, é um crime que se perpetua até hoje, essa anistia dada aos torturadores. Sou eu? Fernando Saraiva. Quem vai gravar? Não, já tá aí. Depois do bisneto do Castelo Branco, descobri hoje que eu não sabia. Nem Olha, eu. Castelo Branco, mas não sabia. Para você saber com quem está. Seguinte, eu estou aqui por causa de 1977. Como o Américo falou, as primeiras greves de estudante após a ditadura militar. Então, em 77, eu estudava na UNB em Brasília, e realmente foi a primeira greve de estudante que aconteceu na época do José Carlos de Azevedo, que era o capitão de mar e guerra, que era o reitor da Universidade de Brasília. E foi mais ou menos nessa época que aconteceram as prisões e tal. A greve começou lá com um ato da anistia. Na UNB foi feito um ato de anistia e, a partir daí, alguns estudantes foram expulsos da universidade por causa da organização do ato. E, a partir disso daí, uma semana depois, a universidade entrou em greve. E aí o desenvolvimento da greve fez com que, no final,
eu acabasse sendo preso sem participar de nenhum grupo político. Eu não participava eu estava aprendendo a fazer o movimento estudantil na luta, fazendo greve, com aquela solidariedade toda. As tropas invadiram a universidade, a gente sentava, cantava o hino nacional, etc. E de repente eu fui preso e passei 30 dias na prisão com a Lei de Segurança Nacional. Esse foi o início. Morava na casa de um tio meu em Brasília, inclusive meu tio trabalhava com Valdemar, Armando Falcão, né? Armando Falcão. Me lembro que quando eu estava preso, ele falava com Armando Falcão e tal, para não exigirem, porque ele está sendo levado pelas más companhias. Então, quando eu saí da prisão, uma coisa, ou eu entrava de vez na política, ia procurar saber por que eu tinha passado 30 dias preso, ou então eu desistia de vez, né? E saía fora. Aí, rapidamente, foi daí que eu fui ler pela primeira vez, né? Um marxismo, o Manifesto Comunista, foi o primeiro que eu li. E logo em seguida, aí eu já fui conhecendo Leon Trotsky, etc. E entrei na Liberdade de Luta, que era a organização Libelu. Bem, como é rápido aqui a discussão, então passei por esse processo todo. Eu me lembro que rapidamente, por exemplo, na época de Arena e MDB, a gente fez pichação em Brasília, eu me tremia todo para pichar, mas pichava abaixo a ditadura. Nem Arena nem MDB, por um partido operário, antes do PT. Né? Isso era antes do PT. E em seguida, militando nessa organização, a gente chegou no momento que iria se fundir, inclusive, os morenistas e os lambertistas. Né? Na época eu tinha a visão da posição de Lambert, né? E da corrente toda, que participa, conheci Palocci, conheci esse povo todo no movimento. Busquem, etc. Que depois todos foram traidores da classe trabalhadora. E finalmente, quando eu vim para o Ceará, há 5 anos atrás, continuando a trajetória, eu vim para o Partido Correto. Que era a convergência que eu acompanhava anteriormente. Você podia estar hoje motivado pelo Joaquim Barbosa, hein? Zé Maria. Agora, conta a história toda, viu? A gente tem que ficar vigiando ele. Teve uma época aí que eu ajudava para acompanhar o movimento estudantil. Aí para fazer reunião com eles, depois das atividades, era no boteco. Passava meia hora, não dava para ver ninguém, tanto garrafa de cerveja em cima da mesa. E só eu que dava conta deles tudo. E ele não bebia, mas ele aprendeu a beber. Depois você precisa, eu acho. Mas, gente, olha só, essa discussão eu acho que ela é muito importante. Eu acho que, em primeiro, o César tem razão, a conversão atrasada do livro. O partido nosso é um partido pequeno, a gente é obrigado a fazer escolhas, a fazer opções. Nós não temos como abraçar todas as tarefas que nós deveríamos abraçar se nós levarmos em conta a necessidade que o movimento tem. E essa é uma das coisas que a gente acabou deixando. Nós estamos tomando tardiamente essa tarefa e eu espero que a gente consiga desenvolver o melhor possível. E há várias dimensões que, na minha opinião, dão uma importância muito grande a isso. Se nós formos tomar mais diretamente os problemas dos crimes da ditadura, nós vamos ter que analisar a lei da anistia. A lei da anistia trata todo mundo como se fosse igual. E quando se faz o debate hoje, o que eles argumentam é que cada um pagou com a sua parte, como se todo mundo tivesse tido o mesmo tratamento. Ou seja, aquelas pessoas que foram presas, as pessoas que foram perseguidas, demitidas, as que foram mortas, e aqueles que mataram, e aqueles que perseguiram. Então todo mundo tem a sua parte do problema e anistiou todo mundo. Ou seja, o próprio Estado passou uma borracha em cima do que ele prometeu. Ou seja, a lei da anistia tem esse conteúdo, mas e se considerarmos os parâmetros de qualquer direito internacional que seja respeitável, é uma lei nula, ou seja, o Estado não pode anistiar a si próprio. Aquele que cometeu o crime não pode anistiar a si próprio. E a sociedade não anistiou ninguém. A lei da
anistia foi decretada pela ditadura militar. Então não houve sequer um debate na sociedade que tivesse aprovado aquilo. Mas isso é só uma dimensão. Do ponto de vista da perseguição, a rigor, os crimes da ditadura seguem até hoje. Não é só contra os presos comuns, que é essa barbaridade, bom, basta ver a situação que está lá em São Paulo, a barbaridade que é praticada contra as pessoas que são pobres, que são negras na periferia da cidade, nem bandido. Boa parte dessas pessoas que estão sendo assassinadas em São Paulo estão sendo assassinadas porque estavam na rua sentadas. Não mais do que por isso. Mas o próprio crime da ditadura é um pouco o argumento que se baseia esses procuradores que estão tentando reabrir processo contra eles. Eu estava falando isso no ato que nós fizemos em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Eu estava vendo, quando surgiu esse debate aí da... quando surgiu esse debate da Comissão da Verdade, acho que foi a revista Isto É, publicou uma reportagem, uma senhora que morava, não sei se ela está viva ainda aqui em Recife, e ela estava contando o seguinte: o filho dela foi desaparecido, político. Se eu não me engano, 74 desapareceu o filho dela. Então ela estava contando a vida dela, 74 até agora. O que ela falou? Ela nunca deixou, ela sempre morou na mesma casa, nunca quis mudar. Ela é muito velhinha, mora numa casa que tem um monte de escada. Nunca deixou mudar o número do telefone da casa dela, porque ela tinha medo do filho dela ligar e não conseguir falar com ela. Nunca mudou de endereço, porque tinha medo do filho voltar e não conseguia achar ela. Essa mulher, gente, ela está sendo torturada desde 74. Vocês imaginam o que é uma mãe? Ficar o tempo todo, quando tocar o telefone, será que é meu filho? Durante quase 30 anos. Essa mulher está sendo torturada até hoje, por esse filho da puta. Né? Quantos quartos funcionaram nesse país daqui? Ela é uma. São, sei lá, centenas. Agora estão dizendo, o próprio Estado está levantando de novo e está revendo o número de mortos e desaparecidos. Se acrescentar os indígenas aí que eles começaram a falar esses dias, vai para casa dos milhares. Não é pequeno isso. Então, há essa dimensão também, que é lembrar para que a gente não deixe acontecer de novo. Ou seja, levar esse debate, massificar essa discussão, na verdade é uma tarefa muito importante. Nós não temos força para fazer. Né? Depois eu queria voltar a um tema que perguntaram aqui, por que aqui no Brasil essa coisa está tão diferente da América Latina. Nós não temos força para fazê-lo, mas era muito importante que toda a população brasileira tivesse consciência disso. É por isso que eu queria falar sobre isso. Para que nunca mais voltasse a ocorrer. Por que esse negócio é assim no Brasil? Por que aqui está muito pior do que a situação da Argentina, do Uruguai, do Paraguai? Porque aqui tem o PT. Quem está cumprindo o papel de acobertar e de garantir que esses filhos das putas morram impunes é o Partido dos Trabalhadores. Porque era deles a responsabilidade. Não era do PSDB que entrou. O PSDB é um partido que é a expressão dos banqueiros de São Paulo. Não tem a mínima preocupação em punir os torturadores. Agora o PT, bom, a Dilma foi torturada, que está aí hoje. Pior o papel que esses caras cumprem, né? Com o peso que eles têm, com a responsabilidade que eles têm. Mas essa é uma dimensão da discussão, uma outra que eu achava que era muito importante. Vamos ver se a gente consegue fazer o tal do livro, retomar a memória nossa toda, porque tem a ver com conhecer a nossa história, aprender com a nossa história. E não é pequeno. Aqui se falou do problema do PT, da CUT, ou seja, o governo lembrava do problema da independência de classe. A construção do PT, ela foi uma construção de uma alternativa partidária para a classe trabalhadora naquele momento. Nós estamos vendo o que o PT é hoje. Mas numa boa moçada, foi muito importante a fundação. Historicamente, para o nosso país, foi e é muito importante. Né? O acerto que nós tivemos, a vitória política que foi a construção desse partido, não foi pequena, não. E foi uma luta contra o que havia de esquerda socialista organizada no país naquele momento, que eram os partidos comunistas. O PCdoB e o PCB, o MR8, algumas das organizações de esquerda que haviam também estavam contra a fundação do PC Unidade, porque diziam que era uma coisa de peleiro. O povo da libido, que falaram aqui agora há pouco, foram convencidos no caminho, mas estavam contra, porque diziam que aquilo era uma telegada. Nós éramos um grupo muito pequeno, mas vocês veem a força da política. O PT ele surgiu, o Américo falou aqui do Congresso, nós fizemos um encontro para lançar a Convergência Socialista em 78, porque na nossa cabeça a gente queria ser um partido socialista de massa. Legal, social-democrata, um partido reformista, mas era um partido de classe e a gente achava que estava para ser socialista. Aí fizemos um encontro lá em São Paulo, juntou um monte de gente. No dia seguinte a polícia prendeu toda a direção do partido, todo mundo. Só não prendeu quem não estava onde deveria estar. Já tinha mapeado todo mundo, prenderam todo mundo. Bom, nós chegamos à conclusão que não dava condição, não havia condição ainda para construir um partido daquela natureza.
de uma forma bastante doída, mas, bom, no curso da campanha eleitoral de 78, isso foi em agosto de 78, na campanha eleitoral de 78, nós fizemos um acordo com o Marcílio, que era o presidente do Sindicato de Santo André, que eu militava lá na base de Santo André nessa época, e com um advogado no tal de Jaú, que errava só de falar do Jaú, era um maluco que era em São Paulo, e eles toparam ser candidatos pelo MDB, com apoio nosso, sem defender essa posição do Partido dos Trabalhadores. Mas ele falou para a gente, PS não dá, mas PT a gente pode defender. Eu falei, então, demos um acordo, vamos defender então. Você faz a campanha defendendo a posição do Partido dos Trabalhadores e nós fazemos campanha para vocês. Isso foi a campanha eleitoral de 78. Disso se configurou uma proposta, nós levamos essa proposta, aprovamos no Sindicato Santo André e levamos para o Congresso de Linz, foi em fevereiro de 79. Até esse Congresso, gente, para além da oposição dos PCs, tinha oposição do próprio Lula. O Lula até então ele era muito influenciado pelo irmão dele, né, o Frei Chico, que era do PCB. E que defendia qual política? Manter a unidade democrática dentro do MDB e manter a unidade sindical nas confederações. Eles foram contra a Fundacult, contra a Fundapet, era um atraso do atraso a política do stalinismo naquele momento. Este Congresso de 79 aconteceu uma coisa estranha, porque nem nós esperávamos aquilo. Havia uma efervescência política no país e havia toda uma discussão, né? A própria burguesia defendia uma reformulação partidária porque um setor grande do empresariado não se enxergava nem no PMDB, nem no MDB, nem na Arena e queria construir partidos que pudessem expressar melhor seus interesses. Nós entramos nessa onda. Bom, se vai ter partido para todo mundo, porque o trabalhador não tem. Nós podemos ter o nosso. A gente faz esse país aqui funcionar, a gente constrói essa riqueza toda e por que a gente não pode governar? Então vamos ter um partido nosso para isso. O PT nasceu com esse conteúdo. O Congresso 79, nós apresentamos a proposta de resolução de fundar o PT. O Joaquinzão, que era lá do Sindicato de São Paulo, se inscreveu. Logo depois que eu terminei a apresentação, eu falei, bom, vamos começar a apanhar. Aí o Joaquinzão falou o seguinte, gente, eu apresentei aqui no Congresso uma moção para refundar o PTB, que eles queriam retomar o trabalhinho, mas eu gostei dessa proposta dos meninos de Santo André, então eu retiro a minha moção e apoio a deles. Aí veio a delegada toda do Estado, todo mundo. Uma delegação votou contra, que era a delegação do Sindicato de Santos, que era o PCB. Eles sabiam o que estava acontecendo ali, estava contra. E o Lula fez o primeiro discurso dele a favor do PT nesse Congresso. Até então, o Lula combatia a proposta do PT. Ele falava que esse negócio era coisa de estudante. O trabalhador tem que preocupar com o sindicato. Tem problema de jornal com ele lá. Em 78, 79, ele era contra a posição do Marcílio. Nesse Congresso, como todo mundo foi a favor, inclusive a diretoria do sindicato dele, ele fez um discurso no final, falando de Deus, universo, e no final, olha, sobre esse negócio de partido, eu sou a favor que o trabalhador tenha o seu partido também. Não é que foi secundário, o Lula ter entrado nisso é o que permitiu, entre outras coisas, o PT ganhar a dimensão que ganhou depois. Mas para vocês terem ideia do que era esse partido naquele momento, o Fausto falou o Fábio falou da eleição de 82, o Lula foi candidato a governador em São Paulo em 82 pelo PT. Sabe qual era o lema da campanha dele? Vota no 3 que o resto é burguês. Esse foi o lema da campanha do Lula em 1980. Isso é o PT, a força que tinha, esse processo que veio. O Lula ideologicamente sempre foi esse cara que é hoje, não era diferente disso. Mas para vocês perceberem a força que tinha por baixo disso, ele fez uma campanha com esse lema. Vota no 3 que o resto é burguês. Hã? Teve quase 3% dos votos. Qual é o problema? A conclusão dele com esse 3% dos votos, a conclusão nossa foi puta vitória, certo? Um líder operário, 3% de São Paulo, a conclusão dele, tragédia total. Então nós temos que ver como é que a gente constrói alianças, como é que a gente arruma dinheiro do padrão para poder ganhar a eleição. Porque a cabeça deles era outra, não é? Bom, obviamente eles ganharam essa disputa contra nós dentro do PT, o PT virou o que virou. Mas esse aspecto da educação da nossa classe não é secundário, não. A gente fala muito do atraso da classe trabalhadora brasileira em relação ao que a gente vê no resto da América Latina. A classe operária argentina, moçada, é comunista. Até hoje. Sabe quem foi Perón? Perón foi um militar, um burguês, de origem militar. A referência que se tem aqui em organizações de liderança da sua própria classe é uma coisa que nós conquistamos. Depois vem essa devastação que o Lula causou na consciência das pessoas. Mas é sobre esse terreno que nós estamos construindo uma alternativa. Então tem um papel importante da atuação que nós tivemos. Nós não somos responsáveis pela dimensão que o PT tomou, muito menos pela política que ele adotou. Mas aqueles passos que foram dados naquele momento foram muito importantes. É importante que a gente aprenda com a história nossa, né, para que a gente possa também melhor nos localizarmos das batalhas que nós temos pela frente. Mas eu acho que é importante, por essas duas razões, que a gente consiga dar uma dimensão importante para essa campanha, dê continuidade a ela, não só para seguir combatendo os crimes da ditadura, exigir esclarecimento, exigir apuração e punição, não só dos torturadores, dos seus comandantes, mas também dos seus financiadores, porque é um aspecto que o